Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco e que possamos prestar um culto a Ele, um culto agradável, onde Ele é o principal personagem, o principal alvo de nosso culto. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, até a Ti, Senhor, nós chegamos em culto, em adoração, em louvor. Também, ó Pai, para que possamos realizar isso, precisamos da Sua ajuda através do Espírito Santo, Senhor. Esteja com os irmãos do Ministério de Louvor, que estará conduzindo, esteja com o mensageiro dessa noite, nossa equipe de mídia, ó Pai, que tem se esforçado para estar levando essa mensagem a mais pessoas, ó Pai. Esteja comigo na direção desse culto e também com cada irmão que já está presente e aqueles que estão para chegar. Que juntos, ó Senhor, possamos adorá-lo, assim pelo que tem feito por nós até aqui. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu ouvi um amém tão desanimado. Amém? Glória a Deus. Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos estar lendo assim o Salmo número 1. E vou estar pedindo que os irmãos acompanhem conosco aí na mídia, na televisão e também aqui no Data Show. Leamos, está lendo na versão NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Segura aí, Max. Segura o 6 aí. Vamos todos ler esse versículo? Vamos todos juntos? Pois o Senhor... Uma bênção. E que sejamos justos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar nosso Deus com o hino do cantor cristão de número 301. Irmão Max, ou irmão Mesaque, está com a palavra. Cantaremos esse hino a capela, conto com a ajuda dos irmãos. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel
ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelardo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Ainda cansados do almoço, não fez a siesta à tarde, é isso? De todos que estão aqui, acho que nem 50% acompanhou o hino, ou acho que nem isso. Nós temos alguns avisos. O que temos aqui na quarta-feira à noite, às 20 horas? Não ouvi. Ainda não continuo ouvindo. Culto de oração, muito bem. Você sabe qual foi o último tema da devocional do último culto de oração? Não sabem? Foi gratidão. Você sabe, não sabe, acho que o irmão não estava aqui presente. Quarta-feira você tem a oportunidade de estar aqui de novo, irmão. Não perca a oportunidade de louvar a Deus. Não perca a oportunidade de orar a Deus com outros irmãos. Nós tivemos que na quarta... Ainda bem que a palavra do Senhor fala, onde tiver 2 ou mais reunidos, ali ele se fará presente. Foi o que aconteceu na quarta-feira. Quarta-feira próxima o pastor já está de volta. Já acabou terminando as férias dele, então quarta-feira ele está dirigindo o culto. E vou conversar com ele quem traz a devocional. No domingo nós temos o nosso EBD pela manhã. Hoje, como a gente está podendo estar próximo dos irmãos, a EBD fica melhor. É melhor que você ficar só aqui, o professor ficar só aqui em cima falando, e os irmãos lá embaixo. Mas quando você está próximo, aí, como hoje, nós conversamos sobre a lição. Eu não dei a lição. Eu dei direcionamento à lição de hoje. Mas todos os irmãos participaram. O irmão Francisco estava dando aula hoje. A irmã Creone está escondidinha ali atrás ainda? Estava dando aula hoje. O Zezinho estava dando aula hoje. Leonilde estava dando aula hoje. Álvaro. Todos os irmãos estavam aqui presentes, participaram da aula. E com isso, todos nós aprendemos. Eu aprendi mais aqui com os irmãos do que em casa preparando a lição. Pode acreditar nisso. Então, no domingo, 9h30, nós temos o nosso EBD, e no próximo tema é Barnabé. Vamos ver o que Barnabé tem nos ensinar. E domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Irmãos, nós teremos agora nosso momento de oração, de gratidão e pedido.
Temos uns pedidos que nós temos que estar orando por eles com muita atenção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a Covid está aí e está pegando todo mundo. Ela está se alastrando numa maneira assim assustadora. Orar pelo nosso país, pelos governantes, nas 3 esferas, federal, municipal e estadual, para que eles possam ter discernimento de que tem que prevalecer o país, o estado e a cidade, não as suas próprias vontades. E ultimamente nós temos mais a vontade própria deles do que o país e as cidades precisam. Orar pela nossa igreja, pela liderança dessa igreja, pelos irmãos que não estão aqui, os irmãos que estão, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos ajude, para que cada dia possamos realizar a sua obra, com mais afinco e com mais louvor e adoração. Também orar pelos nossos irmãos dizimistas, e também os não dizimistas, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo. Nós temos muitos irmãos que têm a sua própria renda e estão gastando a parte que é do Senhor. Ele continua sobre os cuidados do Senhor, mas a parte que ele recebe, que é do Senhor, não está sendo devolvida, que ele possa ser tocado pelo Espírito Santo. Não é pelo tesoureiro, não, pelo Espírito Santo. Pela saúde dos irmãos, pela saúde da igreja. Esses são alguns pedidos, pedidos de oração que nós temos que estar fazendo, sempre orando. Se você lembrar disso no seu momento de oração, ore por esses pedidos. Agora, se você tem algum pedido especial, ou mesmo uma gratidão, você vai ficar de pé para que possamos orar e saber por que você está orando. Eu não sei o seu motivo, mas o Senhor com certeza sabe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos esses pedidos que eu aqui citei, ó Pai, a igreja está assim juntamente comigo, pedindo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha interceder por nós. Venha, ó Pai, agir nas vidas, nos corações de cada um dos nossos irmãos, amigos, dos nossos governantes, da direção dessa igreja, ó Pai, dos irmãos dessa igreja, para que nós juntos possamos estar sempre Te adorando, ó Pai, sempre firme no Senhor. Os irmãos que não estão presentes, ó Pai, tenha o cuidado com eles. Se eles precisam de restauração de saúde, ó Pai, que sejam restaurados. Se precisa de restauração do espírito, ó Pai, que sejam restaurados, ó Pai. Se ele precisa de ânimo para vir para a tua casa, ó Pai, que esse fervor venha através do Espírito Santo, ó Pai. Os irmãos que são dizimistas, ó Pai, que eles continuem firmes nesse propósito, que eles continuem sendo fiel diante da sua casa, para que, ó Pai, que eu sei, ó Pai, que a tua palavra diz que aquele que é fiel prosperará. Senhor, nos abençoa, nos fortalece, seja como mensageiro dessa noite, com a mensagem que Ele trará para nós e para nossos amigos que estão nos acompanhando através das mídias sociais, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelos agradecimentos dos irmãos que estão de pé. E também, ó Pai, por cada pedido e cada situação que eles tiverem, ó Pai, nós pedimos, intercedendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Você crê que o Senhor já está agindo sobre o seu pedido e sua necessidade? Eu creio. Nós vamos louvar o nosso Deus com 3 cânticos, convidar seus irmãos do Ministério de Louvor para nos auxiliar. E louvar a Deus com o cântico Ele Exaltado. Cantemos. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Você crê no que você acabou de cantar, irmão? Amém. Vamos continuar louvando com o cântico Perto Quero Estar. Cantemos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Durante o próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com os seus dízimos e suas ofertas, pode estar assim ofertando. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em
irmão Francisco nos levar em oração pelos dízimos e as ofertas? Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, antes de passar a palavra para o pastor David Bango, mostrar aqui o livro. Ele trouxe esse livro aqui, trouxe alguns exemplares. É apenas R$30. Esse aqui é meu, já autografado, ó, chique. Então você pode levar um livro ainda com o autógrafo do autor. E você vai estar colaborando assim com o seu ministério, não só comprando livro, vai estar colaborando com o ministério dele. Irmãos, eu quero agradecer assim grandemente a igreja pelas orações e a ajuda que a igreja nos deu nessa passagem tão difícil que foi para mim e para minha família. Foram alguns dias de dificuldade para nós, para mim em especial, e depois para a família inteira. Não está fácil ainda, tá? Mas eu recebo assim o consolo do Espírito Santo e agradeço pelas orações pela minha mãe e por nós também. Irmãos, próximo dia 18, eu estarei indo para o Congresso de Promotores de Missões. E lá eles estavam vendendo promotores de missões mundiais, tá? Estava vendendo a camiseta. São 3 cores, são camisetas muito bonitas. Eles não liberaram assim para as camisetas para o público. Eu vi no dia que eu fui no café dos promotores, são camisetas muito bonitas. E cada uma R$40. Se alguém desejar, eu posso levar o seu dinheiro e trazer uma camiseta ao retorno, se você desejar. Tá? Caso queira, deseje e resolva isso para os próximos dias, me fale, para que a gente acerte como fazer isso, que eu preciso de tamanho, eu preciso ver as cores também, apresentar para os irmãos, assim que liberar as camisetas no site de Missões Mundiais, eu posto para que os irmãos vejam, são camisetas lindas. Eu vou querer pelo menos uma. Pastor, por gentileza, eu pedi ao pastor que ele se apresentasse, o pastor David Bango, e também falasse um pouquinho do ministério dele, do que ele tem feito por aí. O pastor Nelson, ele sempre frisa o seu trabalho aqui. Eu sou um fã do seu trabalho, o pastor Nelson é um fã do seu trabalho. E eu tenho certeza que hoje o Senhor preparou, através de ti, uma mensagem para a igreja aqui. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Tá? Apresenta a Natália, a esposa do pastor. A filha dele, a Flora, não veio, né? Mas a Natália. O pastor é da igreja Chácara Flora. É o pastor João Paulo, que é o pastor líder de lá. O presidente ainda é o... Deixa eu lembrar o nome do irmão. Eu estudei com ele. Não, o presidente lá da igreja é o Aguinaldo. Eu estudei com o Aguinaldo. Ele colocar eu, pastor, em cima do outro, o Aguinaldo é capaz de ficar assim um pouquinho acima de nós, né? É um homem alto, um grande homem, um homem grande. Pastor, está com a palavra, pode usar esse microfone. Caso a pilha desse acabe, tem outro aqui, e a água fica à vontade, tá, pastor?
Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus repouse aos nossos corações nessa noite. Dizer que, para mim, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos para cultuarmos ao Senhor, para louvar o Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele que é o primeiro elemento que a nossa visão deve atingir no culto de adoração e de celebração. Conforme o irmão Paulo acabou de apresentar, eu sou David Bango, estou acompanhado aqui com a minha esposa, Natália Tomás. Temos uma filhinha, a Flora, e eu sou um dos pastores na Igreja Batista da Chácara Flora, junto com o pastor João Paulo, o pastor Aaron e o pastor Curtis. Então, nós temos um colegiado de 4 pastores, né? 2 americanos, um brasileiro e um angolano. E tem sido uma grata alegria servir a Deus aí na Igreja Batista da Chácara Flora. Conforme o irmão Paulo também mencionou, eu trouxe aqui uma obra minha, lançada 2 anos atrás, com a parceria de 2 editoras, a editora God Books e a editora Quitanda. É uma obra que trata sobre a redenção em Jesus Cristo. É uma obra que demonstra como que, a partir mesmo do projeto da criação, Deus já tinha um plano da redenção, de restaurar todas as coisas para a glória do seu nome. Então, essa obra fala justamente sobre isso. Se você é apaixonado por temas relacionados à salvação, à redenção, a obra que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas, então você pode ter a oportunidade de adquirir essa obra. E a apresentação ou o prefácio dessa obra é escrita pelo pastor Luiz Saião, né, que é o pastor da Igreja Batista das Nações Unidas, que é a mãe da nossa igreja, a Igreja Batista da Chácara Flora. Bom, vamos ao que é mais importante nessa noite, que é refletirmos a respeito da palavra do Senhor. Deste modo, convido os irmãos para que possam abrir as suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 3. Num primeiro momento, vamos ler apenas este versículo, e depois, ao longo da nossa abordagem, nós vamos transitar um pouco mais alguns versículos aqui deste capítulo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai Celestial, nós queremos nesta hora refletirmos a respeito do conteúdo do Teu Evangelho, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, e nos dê a capacidade de compreendermos a Tua palavra. À medida em que nós ouvimos a Tua palavra, que sejamos transformados por intermédio dela. Esta palavra que é vida, esta palavra que é luz, esta palavra que de fato vem e não volta vazia, ela faz a sua obra, a obra da transformação. Fale conosco. Queremos colocar o nosso coração, a nossa alma, de joelhos, diante da Tua voz, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, nesta noite. E assim oramos, em Cristo Jesus. Amém.
Meus queridos, o tema que eu quero compartilhar com vocês é conhecendo e amando a Deus. Com certeza, conhecer a Deus é um dos temas mais importantes para a experiência humana, para o homem enquanto peregrino na face da terra. Porque conforme nós lemos, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, a Bíblia já nos deixa clara que a vida eterna é condicionada por uma realidade, que é conhecer a Deus. O texto em que nós lemos começa dizendo: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que enviaste. Portanto, ninguém pode ter a vida eterna sem, portanto, conhecer a Deus. Quando falamos sobre conhecer a Deus, este, portanto, vai ser um dos temas mais importantes para todos os homens na face da terra. Porque precisamos conhecer a Deus para termos a vida eterna. E quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós precisamos lembrar que conhecer a Deus não é um ato que acontece e que se encerra e que se termina. Em se tratando do Deus eterno, significa que para conhecê-lo, você não o conhecerá em uma hora. Você não o conhecerá em um dia. Você não o conhecerá em uma semana, em um mês, ou em um ano, ou na vida inteira. É impossível conhecer plenamente a Deus nesta vida. Portanto, para conhecer o Deus que é eterno, é necessário uma eternidade. Porque Ele é Deus e nós somos seres humanos ilimitados. Portanto, conhecer a Deus não é algo que você faz e termina. E que você possa dizer: eu já conheci a Deus, o conheço plenamente, então vou relaxar porque já conheci o suficiente. Nós precisamos da eternidade para conhecer a Deus. Portanto, deve ser um exercício diário. Assim como é necessário beber água todos os dias, somos convocados a conhecer a Deus diariamente. Outro aspecto extremamente fundamental e que você precisa acatar em seu coração sobre o conhecimento de Deus, especialmente acatar e não permanecer apenas nos ouvidos, mas que precisa descer ao nosso coração, são as realidades em torno do trajeto do conhecer a Deus. Para que a gente possa entender a linha pela qual a Bíblia nos sugere ou nos direciona para que nós possamos conhecer a Deus, é importante levantarmos algumas perguntas. Se precisamos diariamente conhecer a Deus, afinal de contas, como devo conhecê-lo? Quais são as diretrizes que a Bíblia Sagrada nos fornece para que nós possamos conhecê-lo? O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos sugere? Qual é a convocação das Escrituras sobre conhecer a Deus? Afinal de contas, quando o Evangelho é pregado ao homem, todos são convocados a um convite que ressoa para toda a eternidade. Venham conhecer a Deus, porque a vida eterna depende dessa realidade. Enquanto o Evangelho é anunciado, há essa voz que ressoa: venham, venham com alegria, venham conhecer o Deus dos altos céus. Ah, mas são tão poucas pessoas que vêm com o desejo de conhecer a Deus. São tão poucas pessoas que querem conhecer a Deus. Venham conhecê-lo, venham aprender a amá-lo. E a notícia é ressoada constantemente.
E sempre que nós nos deparamos com a nossa Bíblia Sagrada, esse é também um convite. Afinal de contas, como é que nós podemos amar a Deus se nós não aprendermos a respeito de quem Deus é? Como então nós conhecemos a Deus? Tem um texto em Jeremias capítulo 10, versículo 14. A primeira frasinha desse texto é fundamental. Diz assim: todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Jeremias 10, 14. Todo homem é ignorante e não tem conhecimento. E a Bíblia nos convoca a conhecer a Deus, porque somos ignorantes com respeito a quem Deus é. Nós não conhecemos plenamente a Deus. Por isso somos convocados a conhecê-lo constantemente, diariamente. Por que nós somos ignorantes? Para que nós possamos conhecer a Deus, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a nossa condição de que somos ignorantes. Para conhecermos a Deus, o primeiro passo é admitir que eu não o conheço, eu preciso conhecê-lo, eu preciso amá-lo. É necessário essa condição, é necessária essa consciência da necessidade de que você precisa. Porque há pessoas que vêm na igreja, aparentemente, elas agem como se não precisassem de conhecer a Deus. Ora, será que todos nós temos a consciência de que precisamos conhecer a Deus? E de que a vida eterna depende disso? Para que você tenha vida, precisa conhecer a Deus, assim como o texto nos diz. A vida eterna é esta, que conheçam um Deus verdadeiro e a Jesus que Ele enviou. Será que todos têm essa consciência, meus queridos? Essa verdade precisa descer ao nosso coração e precisamos ter a consciência de que eu e vocês somos ignorantes com respeito a quem Deus é. Por isso, nós precisamos conhecer a Deus. Agora, se você quiser ir mais adiante e perguntar para mim, David, mas por que eu sou ignorante? Esclareça isso. O que significa essa ignorância com respeito ao conhecimento de Deus? A resposta básica é a seguinte: nós somos ignorantes porque sempre nos adiantamos a querer falar de Deus sem antes falar com Ele, como se fosse possível falar a respeito de Deus sem uma vida intensa no diálogo com Deus. Esse é o primeiro aspecto. Nós não podemos falar a respeito de Deus sem primeiramente conversar com Deus. Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, toda a nossa teologia é fruto do nosso intenso diálogo com Deus, queridos. A minha pregação, a minha teologia, as minhas aulas que eu dou lá na faculdade de teologia, dependem da minha vida diária com Deus. Não se trata apenas de ser informado sobre Deus, trata-se de ser transformado. Porque tem muitos teólogos que têm apenas informação, mas não são transformados. A verdadeira pregação, a verdadeira teologia, nasce de joelhos com Deus. Tudo que você for falar a respeito de Deus deve vir de uma intensa devoção com Deus. Portanto, se eu pulo este fator e acho que pela minha inteligência, minha capacidade intelectual, a minha criatividade, eu posso falar com propriedade a respeito de Deus, sem antes ter uma vida com Ele, eu estou equivocado e sou ignorante, porque isso não é possível.
nesse aspecto fundamental, eu quero que você se lembre do que aconteceu com Moisés na sua conversa com Deus. Moisés disse: Senhor, fale para mim o que eu vou falar para o faraó. Diga-me o que eu vou falar. Tudo que Moisés levou para anunciar a faraó, anunciar a todos, parte do intenso diálogo de Moisés com Deus. Ele disse: Senhor, o que eu vou falar a teu respeito? Deus então responde: diga a eles que eu sou o que sou. Então ele foi e disse: o Senhor Deus é o Deus que é. Ele disse que Ele é o eu sou. Isso significa que tudo que nós somos depende de quem Deus é. De quem Deus é. Ele é. Nós não somos. Deus estava enviando um recado para Faraó, para os reis do Egito. Digam a eles que eles não são nada. Eu sou. Eles não são nada. Eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. A mensagem de Moisés, a pregação de Moisés, a anunciação de Moisés, nasce de um intenso diálogo com Deus. Portanto, para que eu fale sobre Deus, tudo que eu for falar tem que vir da minha devoção com Deus. A nossa pregação nasce de joelhos. A nossa pregação nasce na oração, com os joelhos dobrados. Porque não é possível falar corretamente sobre Deus com uma vida distante da atmosfera de devoção e amor. Se eu sou ignorante, se eu não sei sobre Deus, é claro que se eu vou falar sobre Deus, eu preciso que Ele me informe, que Ele me ensine, que Ele me fale quem Ele é, para que eu possa anunciar às pessoas. E é esse anúncio que as pessoas são salvas. As pessoas vão conhecer a Deus mediante a anunciação da palavra, do Evangelho. E essa anunciação da palavra e do Evangelho nasce de joelhos com uma vida de devoção diária. Em segundo lugar, eu sou ignorante justamente por ignorar que quando não leio as Escrituras, eu perco a beleza. E quando eu perco a beleza, eu perco o sentido da vida. Vocês se lembram lá em Gênesis, 7 vezes Deus disse, é o primeiro elogio das Escrituras. E viu Deus que tudo que fez era bom. O que significa bom ali? É um termo pequenininho do hebraico, se chama tov. Tov significa belo, que foi traduzido como bom nas nossas Bíblias na língua portuguesa. Significa que Deus viu que tudo que fez era belo. E tem 7 vezes lá, se você contar, você vai perceber, 7 vezes. Cada dia da semana, enquanto ele terminava aquela obra, aquilo que ele projetou para realizar naquele dia, ele mesmo contemplava a beleza do que fez e dizia, é belo. O primeiro elogio parte da boca do próprio Deus. Tudo que ele faz é marcado pela sua criatividade, é marcado pela sua beleza. Mas quando o homem se afasta de Deus, quando o homem peca, não é mais belo, porque o pecado é a ruptura com a beleza de Deus. Porque o pecado mancha a nossa condição como imagens de Deus. O pecado nos afasta. E a gente acha que o pecado é só, aquela galera que faz aquelas coisas mais escandalosas, assim, que a gente fala, nossa, isso aqui é pecado. Quando a gente tem preguiça de fazer a obra de Deus, é um pecado também. Isso mancha a nossa vida. Quando nós temos preguiça de fazer a obra de Deus, quando nós somos relaxados para fazer a obra de Deus, quando nós temos preguiça para ir à igreja, quando nós estamos sempre inventando alguma desculpa e prorrogando aquilo que Deus quer que a gente faça, estamos pecando. Tudo que Deus faz e tudo que Ele quer é bom, é belo,
Se nós rejeitamos isso, rejeitamos a beleza de Deus. Deste modo, nós somos ignorantes. Porque se nós não lemos as Escrituras, nós estamos rompendo com a beleza de Deus. Estamos nos afastando. Porque a partir da leitura, do aprendizado da palavra, que nós nos assemelhamos mais com Jesus Cristo. Que nos parecemos com Ele. Aquele que nos apresenta o homem real e o Deus real. Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. E como se não bastasse, nós somos ignorantes, não apenas com respeito a Deus, mas também somos ignorantes com respeito a nós mesmos. Porque eu dependo do que Deus sabe sobre mim, para que eu saiba quem eu sou. Se Ele não falar quem eu sou, eu não sei. Eu não sou autossuficiente a ponto de saber tudo a meu respeito. Até mesmo nas minhas orações, aquilo que eu não consigo expressar, o Espírito Santo sabe e transforma em gemidos inexprimíveis e leva para o Pai, na forma de intercessão. Até mesmo os pensamentos mais ocultos, os meus pecados que eu não lembro mais, Deus lembra, Ele sabe. Ele sabe tudo com respeito a nós. Então, eu sou também ignorante de mim mesmo, e eu dependo do que Deus sabe a meu respeito para que eu saiba qual é a minha identidade. A minha identidade não depende do que as pessoas podem falar sobre mim, mas sobre o que Deus fala sobre cada um de nós. Então, precisamos conhecer a Deus, para que nós tenhamos vida. Porque conhecendo a Deus, nós aprendemos, não apenas sobre quem Deus é, aprendemos também sobre o que Ele nos chamou para ser. Por isso a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus que enviaste. A vida eterna é esta. Queremos mesmo a vida eterna? As palavras não respondem, mas as ações respondem. Como você tem buscado conhecer a Deus? Será que queremos mesmo? Como queremos? O que você tem pensado a respeito disso? Busque conhecer a Deus, querido. Busque conhecer mais a Deus. Vamos examinar alguns versículos do texto em que nós lemos. No versículo 3 do Evangelho de João 17, ele diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Agora, observe novamente, vai para o versículo 6. Veja o que ele vai dizer no versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Uma coisa interessante que você vai perceber aqui, o capítulo 17 do Evangelho de João, é o registro da famosa oração sacerdotal de Jesus. Se vocês perceberem, os versículos anteriores, os capítulos anteriores, Jesus estava basicamente se despedindo dos seus discípulos. Ele já estava dando a menção sobre a sua morte, estava deixando mais claro todo o processo da crucificação. Havia a resistência diante dos próprios discípulos sobre isso. Puxa, Jesus vai morrer? Não. Enfim, havia essa discussão entre eles, essa inquietação, e Jesus foi ensinando a eles, foi dando evidência desses aspectos fundamentais, e neste capítulo especificamente, que é a famosa oração sacerdotal de Jesus, veja, Jesus está orando. Ele está orando para quem? Para o Pai, obviamente. Mas na oração, ao mesmo tempo que Jesus está orando para Deus, está se dirigindo para Deus, ele está se dirigindo também aos seus discípulos. É o que a gente faz nas orações públicas, né? Quando você está orando publicamente, na igreja, no templo, você segura o microfone, você está orando para Deus, mas está
direcionando a tua oração para os ouvintes, para que eles ouçam, entendam que você está orando, para que eles também sejam conduzidos a Deus na oração que você está fazendo. Por isso que todo mundo diz no final amém, que concorda com o que você está pedindo ou falando para Deus. É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Ele está orando para Deus, mas está dirigindo também a sua oração para os seus discípulos. E nessa oração, Jesus deixa claro que a sua missão foi cumprida, foi efetiva, que ele fez a missão. E qual era a missão de Jesus? Anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra. Mas para quê? Para que os discípulos, para que o seu povo fosse salvo. Por isso que ele vai começar que a vida eterna é esta, que te conheçam. E aí ele vai começar a dizer que os discípulos já te conhecem. Ou seja, eu fiz a minha missão. Eles agora obedecem a tua palavra. Jesus está orando isso. Está dando a evidência para que os discípulos entendam que Jesus cumpriu a missão e que essa missão era eles aprenderem sobre Deus, sobre quem Jesus era, e que eles obedecessem a sua palavra. E é o que está acontecendo nesse capítulo. E aí ele vai dizer, nesse trechinho do versículo 6, eles obedeceram a tua palavra. Se você for no versículo 8, aí tem outra menção, ele vai dizer assim, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste. E a mesma linguagem de que eles obedeceram a tua palavra, eu transmiti as palavras que tu me deste. Eu anunciei, e essas palavras são palavras da vida eterna. Essas palavras são palavras da vida. No versículo 14, ele vai dizer da mesma maneira. No versículo 14, vai dizer, eu lhes dei a tua palavra. No versículo 17, ele vai mostrar agora o que a palavra que Jesus anunciou aos seus discípulos faz nos discípulos. Quando a gente ouve a pregação, o que acontece com a gente? Quando a gente ouve a palavra de Deus, o que acontece na gente? Ele vai dizer, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Isso significa que sempre que ouvimos a palavra de Deus, nós somos santificados na palavra. A palavra nos santifica. A palavra nos transforma. Toda vez que você ouve o Evangelho molda você. O Evangelho muda a tua condição de existência. O Evangelho confronta a cada um de nós. O Evangelho mexe com a gente. A palavra de Deus, portanto, Lutero vai dizer que é como que um leão que solta. Aí ele vai e devora você. A palavra de Deus, ela, quando é anunciada, ela confronta o nosso ego, o nosso egocentrismo. Por isso que a palavra de Deus, o que a gente ouve em muitas igrejas por aí, você é bebezinho de Deus, você não sei o que é de Deus, que não sei o que e tudo mais, fica massageando. Isso não é evangelho, não. O evangelho começa a confrontar a nossa condição de pecadores e nos lembra que a gente precisa de Deus, que a gente precisa se converter, que a gente precisa buscar a Deus. A palavra de Deus vai fazer isso com a gente. A palavra de Deus tem que ser anunciada dessa maneira, porque é assim que Jesus anunciou a sua palavra, e assim que João Batista anunciava, raças de víbora, arrependam-se dos nossos pecados. E a palavra é um convite ao arrependimento, porque Jesus está voltando. Alguns estão nem ali, alguns duvidam, alguns zombam, mas Ele está voltando. Mas como é que Ele vai encontrar a mim e a você, meu querido? Tem uma cena que aconteceu, vocês viram, talvez, passou na internet, na TV, né? Aquela rocha gigante, né? Que caiu e matou as pessoas ali, né? Vocês viram, né? Oi? Exatamente. Tem um detalhe importante que acontece aí na cena.
Os que estavam um pouco mais afastados, o que eles estavam fazendo? Oi? Filmando. Enquanto eles filmavam, o que eles estavam falando? Eles gritavam alguma coisa. Afastam daí, gente! Sai daí! Mas parece que eles não estavam ouvindo. Eles estavam lá falando, meu Deus, isso vai cair. Gente, sai daí, sai daí. E eles que estavam mais perto lá, não sei se é por causa do barulho, né, da queda da água, provavelmente, eles não estavam conseguindo ouvir. Não dava para ouvir. Eles estavam mais perto, estavam mais distantes. E a queda da água, a energia, né, aquele barulho, eles não conseguiam ouvir. Quando o evangelho é pregado ao mundo, é assim também. Arrependam-se. Jesus está voltando. As pessoas não estão ouvindo. Até mesmo dentro da igreja, tem gente que não está ouvindo. Tem gente que está na igreja, mas não está na igreja. Só o corpo que está lá. A consciência está em outro lugar. Os pensamentos estão em outro lugar. Não estão lá. E a palavra está sendo anunciada. Gente, arrependam-se. Jesus está vindo. Ouçam a palavra. A vida eterna está ali. As pessoas não estão ouvindo. Não estão. Estão tirando foto. Estão tirando selfie. Apresentando as suas conquistas ao mundo. Estão ali. O evangelho está sendo enunciado. Alguns estão sendo santificados e transformados. Outros não. A mesma palavra que santifica uns, que é para a vida, para uns, será para a morte e condenação para outros. Porque eles estão rejeitando. Estão ignorando. Meu irmão, você tem ignorado, tem rejeitado, ou está sendo santificado pela palavra? O que está acontecendo com você? Porque a palavra está sendo anunciada. A palavra está sendo pregada. E essa palavra, de fato, nos joga no pó, meus queridos, para que do pó nós possamos renascer, literalmente como novos em Cristo Jesus. É isso que faz a palavra. E o interessante é que no versículo 19, Jesus vai dizer assim, para que também eles sejam santificados na verdade. Para que sejamos santificados na verdade, na palavra, que é vida. E aí, no versículo 20, ele diz, e rogo também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Aí, Jesus intencionalmente está se dirigindo novamente para os discípulos. Outros vão crer, não mais ouvindo de Jesus, porque ele estaria assunto ao céu, mas ouviriam da boca dos discípulos sobre Jesus a anunciação da palavra. E o último versículo 26 faz um resumo de toda a abordagem que Jesus está traçando aqui na sua oração. Conforme eu disse para vocês no começo, que a oração, ela é também a nossa teologia. Veja só, essa pregação é a oração de Jesus. Jesus está falando sobre a necessidade da palavra. É a oração de Jesus. Jesus estava orando. E essa oração é o ensino, e a palavra. É a pregação, é a oração de Jesus. Ele diz assim, e fiz com que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também esteja neles. Jesus está dizendo que a sua missão foi cumprida. Fiz com que conhecessem o teu nome, está se referindo aos discípulos que estavam ali, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. Olha só, fazer conhecido através da palavra. Para quê? Para que o amor, perceba que o amor nasce mediante a anunciação da palavra. Você só pode amar a Deus quanto mais você ouve sobre a palavra de Deus.
Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você aprende a amar a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você quer ouvir a palavra de Deus. Isso significa que, se você não lê as Escrituras, significa que você não gosta de ouvir a voz de Deus. Se você ama ler as Escrituras, significa que você ama ouvir a voz de Deus. Santo Agostinho disse que nós somos feridos pela palavra de Deus. E essa ferida, meus irmãos, é uma ferida para a vida. A palavra de Deus fere com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com o nosso autocentrismo e com a nossa mania de achar que nós podemos fazer da nossa vida o que a gente bem entende sem as consequências. Mas nós somos convocados pela palavra de Deus. E o Espírito Santo atua no coração do homem à medida em que nós ouvimos a sua palavra. O Espírito Santo organiza todas as coisas. Tudo que se encontra desorganizado em nosso coração, o Espírito organiza à medida em que a palavra é aplicada em nosso coração. À medida em que o Evangelho é anunciado em nosso coração, o Espírito Santo está ali agindo. Assim como no ato da criação, Deus estava criando através da sua palavra, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Onde há a palavra de Deus, há Espírito Santo se movendo. Onde há a palavra de Deus, há Espírito Santo transformando e curando toda a nossa interioridade. A palavra faz a obra nos nossos corações, independentemente de como se encontra, a palavra tem esse poder através da atuação do Espírito Santo. Assim como foi perguntado ao profeta, diga a ossos secos que se reanimem, que se ressuscitem. E os ossos secos ganham a estrutura. É isso que a palavra de Deus faz. A nossa espiritualidade morta, a palavra reanima. A palavra nos faz ressurgir. A palavra nos faz reviver. É isso que faz a palavra. Quando você está desanimado, desencorajado, ansioso, com medo, a palavra de Deus transforma você. A palavra de Deus levanta você. Você que está caído, você que está sem força, você que está doente, a palavra de Deus tem esse poder transformador para as nossas vidas. Que nesse ano de 2022, você possa amar mais a palavra de Deus. Que você possa avançar na palavra de Deus. Que você saia da estagnação. Que você avance. Permita-se ser afetado pela palavra. Permita-se ser ferido pela palavra de Deus. Moldado pela palavra. E que você saia da estagnação espiritual. E que essa igreja avance e continue anunciando o nome de Deus aqui na região. E que as pessoas, quando olharem para vocês, eles não vejam necessariamente a vocês, mas possam ver Jesus através de vocês. A única maneira do mundo ver a Jesus Cristo é através da igreja. A única maneira desse bairro enxergar a Jesus é através de cada um de vocês. A única maneira do Brasil apresentar a Jesus é através da igreja brasileira. Avante, meu querido irmão. Sai da estagnação espiritual. Deixe com que a palavra transforme e mude a sua mente e o seu coração. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o Deus único, o verdadeiro Deus, e a Jesus que Ele enviou para morrer na cruz, para salvar a cada um de nós. Jesus que morreu na cruz para nos libertar da morte eterna. A vida eterna consiste nisso, meu querido.
Que o Senhor nos ajude a avançar. Que o Senhor nos ajude, de fato, a sairmos da estagnação espiritual. Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. O nosso alimento é a palavra de Deus. Meu irmão, você come palavras, a palavra do Deus eterno. E a vida eterna consiste nisso. E a palavra de Deus é o regozijo e alegria para o nosso coração. Tem uma estudiosa, ela se chama Adélio Prado. Ela escreveu uma poesia tão linda, brasileira. Uma poesia tão linda, ela disse assim: oh Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão, mas me deixa fazer o teu pão. Filha, diz meu Senhor, eu sou como palavras. Eu sou como palavras. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são o regozijo e a alegria do meu coração. Se você quer ter alegria, alimente-se da palavra de Deus diariamente. Eu espero profundamente que a palavra de hoje não fica só nos teus ouvidos, não, mas que desça ao coração e molde você a partir mesmo de agora, para a honra, para a glória do nosso Salvador e Jesus Cristo, que breve virá. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor demonstra isso quando nos comunica a Tua boa vontade. E nos convida para sermos transformados na Tua presença, Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos aqui presentes. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela Tua obra que tem sido feita aqui. Obrigado por tantos irmãos que o Senhor tem usado neste lugar para anunciar a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Continue fazendo a Tua obra de transformação nesse lugar, para que esse bairro seja impactado com essa igreja, para que esse bairro vislumbre a Tua pessoa através dessa igreja. Obrigado, Pai Celestial. Ajuda-nos a avançar no Teu reino. Ajuda-nos a nos despertarmos, ó Pai Celestial. Liberta-nos de qualquer tipo de estagnação espiritual e faça-nos avançar para a glória do Teu nome. Retira de nós o desânimo, a tristeza, a angústia, a mágoa e tudo aquilo que nos faz ficar estagnados. E faça-nos, ó Deus, avançar como peregrinos rumo à nossa pátria, a pátria celestial. Obrigado, Pai Celestial. Te louvamos por essa igreja. E assim que nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.